Caso Araceli Sanches Crespo. Um caso que aconteceu no Brasil, um caso monstruoso e que completa 50 anos sem solução. Araceli Sanches Crespo vivia na cidade de Serra, no Espírito Santo, com sua mãe, Lola Sanches Crespo, que é boliviana e na época era dona de casa, o pai, eletricista, Gabriel Sanches Crespo, e seu irmão, Luiz Carlos, que era 5 anos mais velho que Araceli. Ela e seu irmão se davam super bem, e por ela ser a mais novinha da família, ela era super cuidada, tanto pelo irmão, pela mãe, quanto pelo pai. Eles tinham maior carinho e maior cuidado, ela era a caçula da família. Esse caso aconteceu no dia 18 de maio de 1973, numa sexta-feira, quando Araceli tinha 9 anos de idade. O dia começou normal, como qualquer outro na família Sanches Crespo. Araceli saiu de casa, como todos os dias, no bairro de Fátima, e foi para sua escola, que era a Escola São Pedro, que ficava na Praia do Suá, em Vitória. E essa era a rotina da menina todos os dias, de segunda a sexta. Ela sempre saía de casa, pegava o ônibus, ia para a escola e voltava para casa de ônibus. Os horários dos ônibus não batiam muito bem com o horário da escola. O horário de saída da escola era um pouco mais tarde do que o horário do ônibus. Então, Araceli tinha que pegar o próximo ônibus e acabava chegando muito tarde em casa. E sua mãe e seu pai ficavam muito preocupados. Por conta disso, a mãe da Araceli foi na escola para conversar com a diretora se ela podia liberar a Araceli um pouco mais cedo para que ela pegasse o penúltimo ônibus. E assim foi feito. Todos os dias a diretora ia na sala dela, pegava ela, acompanhava ela até o portão e liberava ela às 4h10 da tarde para que ela pudesse pegar o ônibus. Na sexta-feira, no dia 18 de maio, a Araceli saiu da escola e foi em direção ao ponto de ônibus. Nesse dia, ela foi vista por um adolescente chamado Luciano Manuel de Souza, que estava em um bar que ficava na frente do ponto de ônibus. Esse bar ficava em um cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, e ficava apenas a alguns minutos da escola de Araceli. Luciano disse em depoimento à polícia que ele viu Araceli perto do bar brincando com um gatinho e que ele pôde reparar que ela não pegou o ônibus das 16h30. Bem, e Luciano foi a última pessoa a ver Araceli. Depois disso, ela não foi mais vista. Bem, ela desapareceu na sexta-feira e, segundo a mãe dela, ela procurou a polícia e a polícia disse que só poderia ser feita alguma coisa na segunda-feira. Claro que os pais procuraram por ela na sexta-feira, no sábado e no domingo, mas sem sucesso. Porém, providências tomadas pela polícia de fato só foram realizadas na segunda-feira. O pai de Araceli levou fotos dela para os jornais. Logo os jornais foram envolvidos, as TVs, as emissoras de rádio. Na segunda-feira já estava todo mundo procurando a Araceli. Toda a imprensa estava envolvida, as pessoas do local estavam envolvidas, já estava todo mundo em busca da menina. No dia 24 de maio, 6 dias após o seu desaparecimento, o corpo de uma criança foi encontrada em um terreno por um adolescente que brincava caçando passarinhos. Este terreno ficava atrás do Hospital Infantil Menino Jesus, em Vitória. O corpo estava completamente desfigurado e em avançado estado de decomposição. Bem, eu vi algumas fotos do corpo que foi encontrado, porque se você procurar, tem fotos em sites de notícia do caso. E essas fotos que eu vi, realmente não dá para reconhecer se é uma pessoa, que pessoa seria, se é homem, se é mulher. É totalmente desconfigurado de um ser humano. Apenas dá para entender que é um corpo porque dá para ver o formato das pernas e dos pés, mas a parte de cima do corpo realmente não dá para entender o que é. E se considerar o fato que ela foi encontrada apenas 6 dias após o seu desaparecimento e ela já está naquele estado, é porque coisas muito cruéis foram feitas com ela. Foram feitas muitas tentativas para realmente desconfigurar o rosto dela.
e assim dificultar o seu reconhecimento. Bom, Araceli foi drogada, espancada, e ela tinha muitas marcas de mordida pelo corpo, e além disso, um ácido foi jogado no seu rosto para dificultar no reconhecimento dela. Eles levaram o pai da Araceli para tentar reconhecer o corpo dela. E ele reconheceu apenas por um sinal de nascença que ela tinha na perna. A mãe, a Lola, chegou a ir até o local, mas eles não deixaram que ela visse o corpo. No fundo, ela até tinha esperança de que não fosse a filha dela e de que a filha dela ainda estivesse viva. Realmente, o reconhecimento do corpo foi algo muito complexo. Eles conseguiram reconhecer pela arcada dentária, um perito dentista conseguiu fazer esse reconhecimento, porém o corpo foi levado para outra cidade e foram feitos diversos exames muito específicos e muito complexos para que realmente conseguisse certificar de que era Araceli. A causa da morte, segundo os peritos, foi intoxicação e asfixia. O caso rapidamente ficou conhecido pelo Brasil todo e a foto dela estava estampada nos principais jornais do país. A revolta foi muito grande. As pessoas pediam por justiça. Porque como fizeram aquilo com uma criança de apenas 9 anos de idade e ninguém sabia quem foi e ninguém estava preso por isso. Desde o início das investigações, o caso estava atrelado a esquemas de corrupção. E aquela foi uma época também difícil, pois era a época da ditadura. As pessoas eram pressionadas a não falar, a não se meter, a não dar os seus testemunhos, a não dizer o que viram, o que não viram. As pessoas elas eram intimidadas a realmente não colaborar com o caso. Na época, existiram várias teorias sobre o que aconteceu com Araceli. Porém, aqui eu vou trazer aqui para vocês é a teoria que foi mais aceita, é a teoria que vocês podem encontrar em vários noticiários, se vocês pesquisarem pelo caso. Na época dos depoimentos, provas foram muito misturados com realmente o que aconteceu de fato e realmente com muitos boatos que circulavam na época. Mas a denúncia apresentada à justiça pelo promotor Volmar Bermudes apresentou 3 suspeitos. Suspeitos esses, filhos de 2 famílias muito ricas e muito importantes e influentes no estado do Espírito Santo, os Michelini e os Relau. Os Michelini estavam entre os maiores proprietários de terras da região, também com interesses no comércio e na indústria. Os Relau eram grandes comerciantes, tinham muitos interesses no ramo imobiliário e no ramo de hotelaria. Os suspeitos eram Paulo Constante Relau, Dante Barros Michelini, conhecido como Dantinho, e o seu pai, Dante Brito Michelini. A versão da morte da menina, apresentada pela acusação, que mais tarde chegou a julgamento, aponta que Araceli foi raptada por Paulo Relau e Dantinho, que estavam no bar esse que ficava em frente ao ponto de ônibus que Araceli pegava o ônibus todos os dias. Esse bar pertencia ao Dante, o pai do Dantinho. Investigações apontam que Dantinho e Paulo viam Araceli todos os dias no ponto de ônibus e que eles já cobiçavam Araceli. Eles gostavam muito de se envolver com meninas mais jovens, muito mais jovens do que eles. E Araceli, apesar de ser uma menina de 8 anos, ela tinha uma aparência de uma menina um pouco mais velha. Testemunhas dizem também que já viram Paulo e Dantinho várias vezes andando de carro por volta da escola que a Araceli estudava. Que eles sempre ficavam olhando as meninas que saíam da escola, olhando as meninas que estavam em volta da escola. Segundo o promotor, Paulo e Dantinho viviam fazendo festas no apartamento da família. E essas festas tinham muitas drogas, lá eles vendiam drogas também. E eles levavam meninas muito mais jovens sempre para essas festas. E nessas festas, eles acabavam sempre abusando dessas meninas.
E isso era um fato que muitas pessoas na cidade sabiam, porém ninguém falava nada, ninguém se metia, por eles serem filhos de famílias muito influentes, muito importantes da região. Bom, nessa história apareceu uma outra personagem, que era uma amiga de Paulo, que inclusive ela deu depoimentos à polícia mais pra frente. Essa amiga do Paulo, ela era conhecida por trabalhar com prostituição. O nome dela era Marisley Fernandes Muniz. Certo dia, ela contou em depoimento que Paulo pediu para que ela entregasse uma casquinha de sorvete para Araceli, dizendo que quem tinha mandado o sorvete era o tio Paulinho. E numa outra ocasião, ela contou também que Paulo comprou uma boneca e pediu para que ela entregasse essa boneca para Araceli. Ela contou que essa boneca nunca chegou a ser entregue. Inclusive, a boneca foi levada ao tribunal. Só que Paulo negou tudo. Disse que nunca tinha visto essa boneca, nunca tinha comprado essa boneca, que tudo que a Marisley estava falando era mentira. O depoimento da Marisley naquela época foi muito importante, porque ela sabia de muita coisa. O problema é que ela dava o depoimento e depois ela desmentia. Inclusive, depois, mais pra frente, ela contou que ela tinha medo de Paulo, que ele ameaçou ela várias vezes, por isso ela desmentia sempre, que ela tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa contra ela. Na verdade, tudo que as testemunhas falavam, tudo que as pessoas contavam em depoimento ou em entrevistas, tudo o Paulo falava que era mentira, o Dantinho, eles negavam tudo, eles estavam sempre negando, sempre falando que era mentira. Bom, eu vou apresentar aqui a teoria da acusação, o que segundo as investigações, depoimentos e testemunhas, o que eles chegaram à conclusão do que aconteceu naquele dia. Segundo a teoria, no mesmo dia em que a Araceli sumiu, na sexta-feira, ela teria sido levada então para o bar franciscano, que era o bar do Dante, o pai do Dantinho. Esse bar que ficava na praia de Camburi. E lá ela foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeitos de drogas. Uma das cozinheiras dos Michelini, ela contou em depoimento que ela levou pratos de comidas várias vezes para Araceli em um sótão que ficava nesse bar. Um repórter chega a questionar Dantinho sobre a fala dessa cozinheira. E ele acaba quase como se ele fosse confessar ou dizer alguma coisa, ele começa a dizer, certo, aí o pai dele interrompe ele na mesma hora, não, isso é uma mentira, não tem nada de certo nisso, isso foi tudo inventado. Depois a cozinheira disse que ela foi ameaçada e que ela não poderia falar mais nada, ela não poderia abrir a boca dela sobre esse caso. Só que antes dela dizer isso, né, antes dela contar que ela foi ameaçada e que ela não poderia falar mais nada, alguns dias antes ela tinha contado que várias vezes ela presenciou o Dante, né, pai, o Dantinho, com vários outros amigos no apartamento, que eles se drogavam, que eles vendiam drogas lá para outras pessoas, que eles apostavam rachas e que eles aprontavam várias coisas. E muitas pessoas sabiam, muitas pessoas testemunhavam, só que ninguém falava nada. Bom, então, segundo a apresentação da promotoria, a Araceli teria sido mantida até o domingo no sótão desse bar, lá onde ela ficava amarrada, onde ela ficava sob o efeito de drogas o tempo todo, onde ela sofreu vários tipos de violência e estupro. Ela tinha várias marcas de mordida no corpo, como eu já falei anteriormente. E a promotoria conta também que pelo excesso de drogas, ela acabou ficando em coma e foi levada para um hospital da cidade. Hospital esse onde ela já chegou morta. Depois disso, Paulo e Dantinho teriam tirado ela desse hospital e levado ela para um prédio que ficava nas proximidades. E deixaram ela lá. Só que as pessoas começaram a reclamar muito do mau cheiro que vinha do prédio. Eles tiraram ela do prédio e transportaram ela no porta-malas de um carro amarelo, dentro de um saco de plástico bem grande. Depois disso, eles acabaram atirando o corpo nesse terreno, onde depois ela foi encontrada por esse menino que brincava no terreno, né? Segundo a denúncia, Dante Michelin, que era o pai do Dantinho, usou de suas influências com a polícia para dificultar, para atrasar e para prejudicar muitas investigações sobre esse caso.
Dante chegou até apresentar à polícia um pedaço de roupa da Araceli, um uniforme escolar, dizendo que esse pedaço foi desenterrado no terreno de um quintal da casa de um jovem chamado Fortunato Piccin, que havia morrido alguns meses antes. E segundo Dante, esse seria o assassino da Araceli. Só que nenhuma dessas acusações conseguiu ser provada, né? E o estranho desse caso também é que algumas testemunhas chaves, pessoas que estavam envolvidas nesse caso, envolvidas no sentido de solucionar o caso, que estavam investigando e conseguindo provas e conseguindo testemunhas e soluções para o caso, algumas dessas pessoas acabaram morrendo durante a investigação. Como, por exemplo, Jorge Michelini, que era irmão do Dante, tio do Dantinho. E ele foi visto também algumas vezes com a mãe da Araceli. E eles foram vistos em alguns bares da cidade por algumas pessoas. E no dia 14 de janeiro de 1975, o Jorge Michelini estava postando um racha e acabou surgindo na frente dele, não sei ao certo se era um carro ou se era um ônibus, que bateu de frente com ele e ele acabou morrendo. Além dele, um sargento do Serviço Secreto da Polícia Militar, que estava prestes a concluir o caso. Ele já tinha várias provas, ele tinha várias pistas que ligavam a pessoas influentes e importantes. Ele acabou sendo designado para cumprir uma missão para prender 2 traficantes, o Boca Negra e o Capetinha. Ele foi à missão e acabou levando 2 tiros nas costas, tiros de revólveres diferentes de 2 pessoas diferentes. Junto com ele também haviam 2 outros policiais e até hoje tem muitas pessoas que acham isso estranho, tem muitas coisas em volta desse caso, ele nunca foi solucionado e muita gente acha que ele foi mandado nessa missão justamente para que ele fosse morto e para que ele não conseguisse concluir o caso. A esposa dele chegou a falar na época, logo que ele morreu, que ele sempre conversava com ela sobre o caso e que ele ficava indignado, né, como ninguém tinha sido preso ainda, e que ele falava para ela que ele achava que ninguém ia ser preso nesse caso porque realmente tinham muitas pessoas importantes que estavam envolvidas nisso. Bom, o caso da Araceli aconteceu em 1973 e o julgamento só foi acontecer em 1980, 3 anos depois. O juiz responsável pelo caso, pelo que eu entendi nessa época, já era outro, era o Hilton Seeley. Ele definiu a sentença para Paulo Relau e para o Dantinho. Os 2 deveriam cumprir 18 anos de reclusão e fazer o pagamento de uma multa de 18.000 cruzeiros. Já o Dante, o pai do Dantinho, foi condenado a 5 anos de reclusão por participar do cárcere privado e, na ocasião, o juiz disse em entrevista ao Jornal da Globo que os 3 foram condenados porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Porém, os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que acabou anulando a sentença dos 3. O processo passou para as mãos do juiz Paulo Copólio, que levou 5 anos para julgar novamente o processo. Depois desses 5 anos, o juiz escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados, segundo ele, por falta de provas. Essa teoria, ela é a mais forte, inclusive foi a teoria apresentada pela promotoria. Porém, existe uma outra teoria que eu acho importante contar aqui para vocês, que envolvia a mãe da Araceli, a Lola. Várias pessoas falavam que a Lola conhecia a família do Dantinho, apesar deles sempre negarem isso, dizerem que nunca tinham ouvido falar da família Michelini antes. Mas algumas pessoas diziam que ela conhecia a família, inclusive ela foi vista, né, com o tio do Dantinho em algumas ocasiões depois do desaparecimento. E ela teve uma crise nervosa muito forte no sábado, que foi um dia após o desaparecimento. Até então eu entendo, mas as pessoas falavam que ela estava envolvida, né, nessa parte das drogas, que eram as drogas que eles vendiam nessas festas que eles davam. E por inclusive o irmão da Lola já tinha sido acusado de tráfico de drogas e já tinha sido preso um ano anterior.
Então existe essa teoria de que ela conhecia e de que ela acabou facilitando essa aproximação do Dantinho com a filha dela e que ela ajudou a despertar uma certa cobiça deles em cima da filha dela. Assim, mas como eu disse pra vocês, isso é apenas uma teoria, não tem nada comprovado. E inclusive logo após essa absolvição, né, dos acusados, a Lola acabou se separando do pai da Araceli e foi morar com uma amiga dela e acabou deixando o filho com o pai, o filho mais velho. Bom, e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com a Araceli. Até hoje o caso não foi solucionado, né? Já vão fazer aí 50 anos. E com o passar dos anos, o caso passou a marcar um lembrete para a sociedade que se atente à violência contra crianças e contra os adolescentes. Então, no dia 18 de maio, foi instituído como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir do ano 2000. Esse é um caso muito famoso aqui no Brasil, muito conhecido. Ele marcou essa data do dia 18 de maio para que as pessoas possam se lembrar desse caso e se lembrar e se atentar às crianças e aos adolescentes. Bom, gente, esse foi o caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal para que vocês possam acompanhar outros casos e outros vídeos que eu vou trazer aqui. Deixa seu joinha nesse vídeo. E deixa pra mim aqui os seus comentários, o que vocês acham sobre esse caso, se vocês conhecem alguma outra teoria, eu quero muito saber. Se vocês têm alguma informação que eu não trouxe aqui, eu quero muito saber, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.